A gente não pode, como eu falei, se a gente cair para um ponto de moralidade, de, olha só, eu tô aqui, eu, professor, tô perdendo tempo explicando sobre Terra plana. Se esse tema tá batendo ali nos seus alunos, eu acho que é emergencial trabalhar ele. Mas não trabalhar ele, tipo, nesse sentido pedante, assim, de, nossa, que coisa estúpida, você é burro por não saber, discutir isso de forma científica. Eu sou o profissional que tá envolvido na ciência, que tá produzindo conhecimento, que tá estudando essas coisas. A pessoa que tá em outros ambientes, ela tá fazendo outras coisas. E a única diferença entre eu e outras pessoas é o tempo que eu dedico para alguns estudos. Eu não vou esperar o mesmo conhecimento que eu tenho, o tratamento que eu tenho desses temas, para pessoas que se informam ou que são informadas por esses temas dos quais elas não têm conhecimento, por meio rede social de pessoas que estão no debate público. É o que eu disse. Eu tô reagindo a esse professor, eu tô falando desse professor aqui, porque ele tá no debate público. Os vídeos dele estão aparecendo. Se aparece e as pessoas estão assistindo, significa que as pessoas estão consumindo isso. E quem dessas pessoas estuda ou dedica tempo para poder pensar na questão da educação, na questão da linguagem, da linguística, para poder, por exemplo, analisar o que ele tá falando com outro crivo crítico? 35 anos, eu não vou ver esse Acho que país agora tá mais andando em fluido, termos né? educacionais. Não vou, eu já sei disso. Então, esse trabalho que eu faço, os livros que eu escrevo, cara, de vez em quando eu faço uns posts assim, de instrução. Eu falo assim, olha quem foi Alexandre o Grande, olha quem foi Platão, olha o que eles fizeram. Aí você vai aos comentários, você lê uns comentários, você fala assim, não tem jeito, velho. O obscurantismo, a ignorância. Porque houve um tempo no qual a ignorância era motivo de vergonha. Eu fui criado numa casa Calma, já que chegar. criança não falava, não tomava a palavra no meio de adulto. A criança tinha lá, vai brincar, mas se você for ficar aqui na sala no meio dos adultos, você ouve, Sim. aprende como se portar, Perceba que é a etc. estratégia que ele tá montando. Hoje, qualquer um fala qualquer coisa, em qualquer situação, e, especialmente com as redes sociais, ganha legitimidade. O problema desse vídeo, que vocês vão perceber que tá presente ao longo do vídeo todo, é que ele está sempre trazendo para uma questão, uma certa crise moral, vamos dizer assim. E aí essa crise moral, ela não é resolvida com políticas públicas, ela não é resolvida com uma mudança de diretriz política, ou mudança até de, assim, dentro ainda do que a gente entende a ditadura da burguesia, ainda dentro desse mesmo capitalismo que a gente tem aqui hoje. Mas não é nenhuma mudança de política, aqui é uma questão dele moral. As pessoas estão ignorantes, as pessoas, como ele diz aqui, as crianças não respeitam mais o pai, por isso cada um fala o que quer, e por isso que a educação é um lixo. E aí você percebe qual o caminho que normalmente esse pessoal, isso que eu acho estranho, uma pessoa que estuda filosofia dessa forma, assim, que fica falando, por exemplo, que o problema tá na questão moral das pessoas, assim, como se fosse um caso perdido. Então, a gente já vê que os termos que eles vão tratar a educação aqui, e que é o maior problema de quase todos esses professores que eu vejo, assim, que vão para esses lugares, que não tentam analisar assim, questões realmente assim, práticas, o que está acontecendo de fato na educação e não partir para uma análise de essa pessoa está perdida. Então, por exemplo, essa ideia da moralidade cai também numa ideia de o medo do André, medo do obscurantismo. Como se, por exemplo, a popularização. Aqui ele não disse isso, mas eu estou indo um pouco além. Mas a popularização da rede social, colocando, por exemplo, pessoas que antes não participavam, assim, do debate público, vamos dizer assim, mais próximas desse debate público. Então, por exemplo, quem assistir o vídeo dele no Instagram pode ser qualquer pessoa com celular, que hoje é uma boa parte da população brasileira, ainda que a gente tenha problemas de acesso à conexão e tudo mais. Mas é uma boa parte já. E aí a pessoa que não teve o ensino dentro do que ele entende como ensino ideal, porque a gente está falando de um Brasil bem diverso aí, ele vai expor ali os pensamentos que ela tem sobre aquilo, as impressões que ela tem de uma forma imediata, um pouco refletida até, porque ela tá ali participando de um debate, vamos assim, público, ou de um espaço aberto para comentário. E aí ele começa a trazer com essa questão do plano moral, e é isso que eu vou comentar, assim, esse vai ser o tom da nossa crítica aqui, vai ser que o tratamento da educação para essas pessoas que se dizem preocupadas com a educação é um tratamento da moralidade das pessoas, o que é um problema, porque quando a gente começa a perceber o problema da educação como problema moral, a gente está falando que o problema é das pessoas e não da política de educação proposta, do tipo de material que é disponibilizado, do tipo de informação de professores, e aí tudo isso fica para escanteio, porque não importa, as pessoas estão perdidas, essa geração é uma moralidade baixa, uma moralidade que não dá para trabalhar, é ignorância, já perdi, já larguei a mão, percebe? E aí isso permite que, por exemplo, a gente não tenha força para lutar.
Como que a gente vai lutar por uma educação boa se a nossa geração, ou se essas pessoas, vai ter uma moralidade que não vale pela qual não vale a pena lutar, que já tá perdida, percebe? A gente tem que tomar cuidado quando a proposta de educação, ou análise de educação no país, no Brasil no caso, vai para esse lado da moralidade. Ou seja, as pessoas não sabem aprender, as pessoas são boas, as pessoas são ignorantes, essa geração é assim, eles... Você percebe? Porque aí quem importa a moralidade para poder correta para poder levar essas pessoas para frente, né? Imagino que esse professor se julga dentro de uma pessoa capaz de levar essas pessoas para frente, mas ele mesmo já largou porque não dá para salvar essas pessoas. Percebe então que a gente não pode tratar a educação assim, porque aí é uma questão mesmo de, literalmente assim, de descartar pessoas, né? Essas pessoas não merecem, não têm a capacidade de aprender, por que que a gente vai investir na educação delas? E aí é o perigo. E esse é que o discurso dele vai caminhar para esse lado, tipo, se as pessoas não querem, entre aspas, não querem, sem analisar, sem nenhum tipo de análise sociológica, de contexto social, nada. Se elas não querem ser educadas, para que educá-las? Ou seja, é melhor educar aquelas que têm interesse, que curiosamente são as pessoas que já têm uma condição financeira legal, que já podem pagar para um ensino diferenciado, frequentam outros lugares, que fazem cursos extras, vão para outro país conhecer outras culturas. Então, coincidentemente, essas são as pessoas mais interessadas no ensino, né, na educação, que engraçado. Ou será porque elas estão num outro contexto social que favorece ou que estimula esse tipo de comportamento, ao contrário, por exemplo, que acontece com as crianças da escola pública, né? Então, a gente vai ver que essa tônica vai estar presente em quase todo o discurso dele, e é isso que a gente vai criticar aqui mais a fundo. Você comentou, eu tenho 25 anos de filosofia. Às vezes eu me vejo perdendo meia hora, uma hora, com um sujeito que está falando de terra plana. Nossa. Percebe o pedantismo? Esse aqui é um exemplo que eu acho que é um exemplo bacana. Você não tem a paciência de explicar as coisas básicas. E eu entendo disso porque agora, assim, atualmente, porque eu estou trabalhando publicamente, né? Isso aqui no YouTube é um trabalho, tem minha formação, tem meus estudos, eu trago isso pra cá. Então é um trabalho também, né? Apesar de ser remunerado, apesar de ser no tempo livre, né? Ou no tempo que aparece ali pra eu fazer. Isso aqui é um trabalho. Quando a gente começa a trabalhar com pessoas que não estão dentro do nosso círculo, aquelas pessoas que a gente está acostumado a falar, ou seja, na nossa escola particular, na nossa faculdade particular, ou que seja faculdade pública, mas com uma turma que escolheu estar ali, por isso se esforçou para chegar naquele ponto, a gente se depara, por exemplo, com outras pessoas que não estão fazendo parte dessa mesma formação. Então, esse debate da Terra plana, e também que é, bom, vamos dizer assim, que a linguagem neutra é o debate semelhante à Terra plana, vamos dizer assim, em outras áreas. Na linguística, é a linguagem neutra que entra apavorando todo mundo, né? Por que que eu falo mais do que talvez eu deveria da linguagem neutra? O que eu quero dizer é porque eu estou sempre fazendo vídeos comentando sobre isso, não sempre, mas eu tento tocar esse assunto de forma esporádica. Apesar de já ter vários vídeos dissecando, colocando referência, explicando razões, motivos científicos, linguísticos, o porquê alguns termos são equivocados na hora de tratar eles nos termos que se trata por aí. Por que que eu tô sempre tentando abordar isso de novo? Claro, tentando mudar a temática para não ficar cansativo o canal, né? Porque acontece que as pessoas não estão dentro do meu campo de estudo. Ou seja, quem mora comigo, ou quem tá perto dos meus amigos, tudo assim, já me ouviram falar, tem acesso às coisas que eu acesso normalmente, não por não estar disponível na internet, mas por ter a mesma formação educacional de classe mesmo. Ou seja, dessa classe média, que é uma classe trabalhadora com poder de aquisitivo um pouco maior, mas que não chega a ser nem perto de uma classe burguesa, nem pequena burguesa, muitas vezes. Esse pessoal já está acostumado a ouvir certo discurso, a trabalhar certas ideias. E aí, quando a gente vai para um debate mais público, a gente se depara com um outro pessoal que não teve oportunidade, foi negado a essas pessoas o direito de educação pela educação pública, né, que é escoteada dessa forma. Como a gente falou, ela é sabotada com essas novas reformas do ensino médio, começou lá com o Temer. E aí a gente espera que essa pessoa tenha a mesma compreensão desses temas, ou que tem as mesmas, vamos dizer assim, o mesmo resultado da discussão que se teve nas escolas particulares, por exemplo, ou nas faculdades, que para quem acessa a maior parte das vezes, por serem públicas, serem vestibular difícil, é o pessoal da escola particular, terem esse mesmo nível de debate, nível que eu digo assim, de conhecimento mesmo, ou de debate prévio, ou oportunidade para debater, do que as pessoas que estão no ensino público e caem de paraquedas em vídeos da internet, por exemplo, que divulgam isso de forma massiva, né, que populariza esse tipo de conhecimento. Então, a gente não pode, como eu falei, se a gente cair para um ponto de moralidade, de, olha só, eu tô aqui, eu, professor, tô perdendo tempo explicando sobre Terra plana. Se esse tema tá batendo ali nos seus alunos, eu acho que é emergencial trabalhar ele. Mas não trabalhar ele, tipo, nesse sentido pedante, assim, de... nossa, que coisa estúpida, você é burro por não saber, discutir isso de forma científica.
Eu sou o profissional que está envolvido na ciência, que está produzindo conhecimento, que está estudando essas coisas. A pessoa que não está, que tá em outros ambientes, ela está fazendo outras coisas. E a única diferença entre eu e outras pessoas é o tempo que eu dedico para alguns estudos. O tempo que, por exemplo, o Andrei, o Everton que chegou aqui no chat, boa noite também. O tempo que o Everton, o tempo que o Andrei dedicam para alguma coisa, não é o tempo que eu dedico para essas mesmas coisas, e eles vão ter conhecimentos muito maiores do que eu nessas coisas. Então, eu não vou esperar o mesmo conhecimento que eu tenho, o tratamento que eu tenho desses temas, para pessoas que se informam ou que são informadas por esses temas dos quais elas não têm conhecimento, por meio rede social de pessoas que estão no debate público. É o que eu disse. Eu tô reagindo a esse professor, eu tô falando desse professor aqui, porque ele tá no debate público, os vídeos dele estão aparecendo. Se aparece e as pessoas estão assistindo, significa que as pessoas estão consumindo isso. E quem dessas pessoas estuda ou dedica tempo para poder pensar na questão da educação, na questão da linguagem, da linguística, para poder, por exemplo, analisar o que ele está falando com outro crivo crítico. Não tô falando que o meu crivo crítico é o melhor aqui, é o melhor do que você pode ter, né? Mas é um ponto de vista de uma pessoa que se debruça sobre esse tema, que tá o tempo todo pensando e estudando sobre esse tema, entendeu? Então, é um ponto de vista que pode contribuir. É o que eu acredito que estou fazendo aqui, contribuir. E se esse professor tá nesse debate ajudando a formar a opinião crítica das pessoas, a gente tem por obrigação moral. Aqui eu digo moral, assim, um dever cívico, vamos dizer assim. E aí talvez você pode me criticar agora por falar de moralidade, mas eu acho que é um dever cívico por ter dedicado tempo para essa formação e saber que não são outras pessoas que vão, né, todo mundo, né, do planeta que vai se dedicar a essas questões, até porque é assim que a gente separa profissões e tudo mais, de uma forma mais, menos mercadológica, ou seja, cada um tem o seu interesse, e por eu estar dedicado a me aprofundar nesses temas e ter interesse nisso, meu contributo cívico é trazer esse debate da forma mais acessível para as pessoas, de modo a criar nelas, ajudar a criar nelas o senso crítico para julgar o que eu falo, para julgar o que esse professor fala e o que todas as pessoas falam. E é isso que a gente tem que buscar num debate público. Se você se propõe a fazer qualquer trabalho público, a sua missão é dialogar com as pessoas e não se achar superior a elas porque você tem um certo conhecimento. Como eu falo, a única diferença entre eu, esse professor e qualquer outra pessoa é o tempo de dedicação para alguma coisa. O fato de uma pessoa ter um mestrado, ter um doutorado, ter tempo para ler as coisas, é porque ela parou de fazer outras coisas para fazer isso. Então, se você não parou para fazer isso, essa pessoa pode ser um caminho para você interpretar esses objetos de estudo que ele está analisando. Agora, como eu também estou me debruçando sobre o objeto da educação, vamos dizer assim, de estudo da educação, é a minha obrigação também contribuir com esse debate, se eu tiver alguma coisa a contribuir, é claro, se eu achar que eu posso contribuir. Então, a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa. O André disse, concordo contigo, que bom. E Everton também. Gente, aqui não é pra vocês concordarem sempre, mas eu fico feliz que esse discurso que eu tô dando aqui, que não tem a ver com a minha visão necessariamente, mas com talvez uma posição que a gente tem que ter como pessoas que são experts em alguma área, né, que são peritas em alguma área, é o contributo cívico de ajudar a elucidar o debate. E não ficar fazendo pedantismo, tipo, nossa, que pessoa burra, ela não sabe. Se a gente começar a separar assim, essa pessoa presta, essa pessoa não presta, a gente tá pondo a genética acima de tudo. Sendo que o que mais vai impactar vai ser a formação dela, vai ser o ambiente que ela vive, a formação, a educação que ela tem. Por quê? Porque a genética, o fator genético, assim, ele vai desenvolver uma parte, como eu disse, ele pode ter uma mutação que faz seu cérebro tenha maior facilidade para algumas coisinhas, mas se você não tiver um ambiente para estimular aquilo, você não vai desenvolver aquilo. Ou você me diz que, por exemplo, nos países, vamos dizer assim, ditos desenvolvidos, que tem um investimento maior em educação, uma atenção maior com a educação, ainda que eu acho que a gente tem que analisar sempre com calma isso. Você acha que só pessoas gênias, pessoas incríveis só aparecem nesses lugares por coincidência, né? Porque são europeus ou porque são estadunidenses? Ou será porque nas outras regiões, como por exemplo na região no continente africano, no continente sul-americano, por exemplo, ou latino-americano no geral, as pessoas não têm oportunidade para desenvolver aquelas coisas. Então, a gente tem que sempre estar muito atento nessa questão a pessoa nasceu assim, a pessoa sabe isso, ela é boa nisso, ela pode se tornar, ela pode ter um ambiente para desenvolver isso, mas ela não vai ser inatamente uma pessoa maravilhosa nesses meios, porque como a gente falou, como eu falei aqui, né, só se você falar que, por exemplo, nas Filipinas tem gente inferior, vamos dizer assim, geneticamente, porque elas não são tão desenvolvidas como os canadenses, como os ingleses, que desenvolvem várias coisas que a gente vê por aí, né. É claro que tem a ver muito mais com a sociabilidade, as oportunidades, o país que se vive, quais condições ela tem para estudar, etc, né?